Olá, irei apresentar agora meu trabalho, titulado Stone, um processo de gerência e configuração de software para projetos acadêmicos. Meu nome é Rebeca Maia Pontes e irei começar agora a abordar rapidamente o conteúdo deste trabalho. Primeiramente com a introdução. A gerência e configuração de software desempenha um papel fundamental no processo de desenvolvimento de um sistema, pois ela embarca todas as atividades que envolvem o controle de mudanças que ocorrem dentro de um projeto de software. Em suma, a gerência e configuração ela se refere ao processo pelo qual todas as mudanças sofridas nos artefatos relevantes para o projeto são controladas e documentadas. Apesar de sua aplicação ser menos formal do que na indústria, foi observado informalmente que projetos acadêmicos que não aplicam as práticas de gerência e configuração frequentemente perdem funcionalidades, têm mau funcionamento dos componentes do sistema, têm redundância de dados, entre outros problemas. A partir de trabalhos pesquisados na literatura, foi observado que não há um trabalho que unifique as principais atividades de gerência de configuração, a fim de aumentar sua aderência pelos alunos durante seu período na universidade. Portanto, o objetivo desse trabalho é propor um processo de gerência e configuração voltado especificamente para projetos acadêmicos, com o intuito de auxiliar os alunos a gerenciar as mudanças dos documentos produzidos nas disciplinas. Agora, na metodologia. A metodologia adotada para a condução desse trabalho foi executada da seguinte maneira. Durante a pesquisa bibliográfica, foram pesquisados os principais artigos de gerência de configuração, que tinham interseção com os projetos acadêmicos. Esses trabalhos foram selecionados. Em seguida, foi realizado um fichamento dos artigos selecionados, destacando os pontos fortes e fracos de cada um, a fim de perceber o que poderia ser aproveitado para o processo. Também foi realizado um estudo das principais normas técnicas e modelos de qualidades que envolviam a gerência e configuração, como a norma ISO 1007, o modelo de maturidade do MPS-BR, entre outros trabalhos. A partir dos dados reunidos das atividades anteriores, foi definida a primeira versão do processo Stone. Para identificar quais foram as principais necessidades dos alunos de graduação em relação à gerência e configuração, um questionário foi aplicado em algumas turmas, e foi percebido que muitos alunos não entendiam dos conceitos de gerência e configuração. Com isso, percebeu-se a necessidade de criar um jogo a fim de familiarizar os alunos com o conceito de gerência e configuração, e principalmente com as atividades do processo Stone. Para avaliar o Stone, um estudo empírico foi conduzido, e por fim a versão mais recente do Stone foi definida. Agora, explicando mais a fundo o processo proposto aqui por esse trabalho. O processo ele é definido executado pelos seguintes papéis. O estudante ele pode assumir vários papéis, como de líder de projeto, analista de requisitos, designer, ou mais conhecido como arquiteto de software, o programador, testador, gerente de releases, solicitante. Este papel aqui ele pode ser assumido tanto o estudante quanto pelo professor, que é ele que vai dar início ao processo de controle de mudanças de um artefato. E o professor ele pode assumir o papel de cliente ou solicitante. O Stone é dividido em 4 fases e a primeira delas é a fase de planejamento. Antes da solicitação de mudança ser feita, é preciso que todas essas atividades já tenham sido conduzidas. Primeiro com a parte de identificar a configuração, que terá como entrada todos os artefatos do projeto que devem ser mantidos sob o controle de mudanças durante esse processo. Em seguida, será feito a parte do preparamento do ambiente de configuração, onde serão escolhidas as principais ferramentas para o apoio das atividades do processo Stone, como o repositório escolhido, a ferramenta para planejamento das atividades, entre outros. E na atividade de elaborar o plano de gerência e configuração, terá como sair daqui o plano, onde estará contido a execução das principais atividades do processo Stone, as responsabilidades de cada membro da equipe, essas responsabilidades, o cronograma de execução das atividades, dentre outras informações que foram relevantes para a execução do processo. Ao final dessa fase, todos os artefatos produzidos durante essa fase serão armazenados num repositório. Na fase de controle de mudanças, ela será iniciada quando for ser feita uma solicitação de mudança, e quando a mudança ela for solicitada, terá como saída um formulário de solicitação de mudança que conterá as principais informações de onde, como por exemplo, quem solicitou aquela mudança, quando e qual artefato deverá ser alterado, que ele solicitou. Em seguida será feita a análise do impacto
que terá como entrada o plano de gerência de configuração aqui, será verificado se o plano, essa mudança solicitada aqui será executada ou não. Se for decidido que essa mudança será executada, a mudança ela será implementada com uma nova, que terá como saída aqui o item de configuração alterado e um relatório de mudanças onde estará descrito o que foi alterado aqui dentro deste item de configuração. E por fim, os artefatos dessa fase elas serão armazenados no repositório. Se for decidido aqui que a mudança ela não será realizada, o processo ele é finalizado aqui. Na fase de controle de versão, que é assim que a mudança ela será implementada, essa fase aqui ela é iniciada, a versão do item de configuração ela será alterada. Isso aqui pode ser feito via um sistema de controle de versão, vai depender muito da natureza do item de configuração. Se a equipe de projeto for decidir que esse item de configuração deverá ser validado, será gerado um relatório de anomalias, onde estará descrito quais foram os erros detectados nesse item de configuração ou não. Se for detectado que tem algum erro no item de configuração, esse item aqui ele voltará para a fase de controle de mudanças. Se não, os itens de configuração serão armazenados no repositório e ficará aguardando até a solicitação de entrega pelo professor, que é realizada aqui na fase de gerenciamento de release. Ela é iniciada pela a solicitação de entrega do professor, e o item ele será entregue, que é definido pelo canal de comunicação definido pelo professor, seja via uma apresentação de slides ou por um sistema. E a partir do momento que esse item ele for ser entregue, ele se transforma em uma release. Após essa atividade, será feito o registro do feedback pelo professor, que será armazenado nesse documento aqui, o relatório de feedback. E esses artefatos aqui eles serão armazenados em um repositório. Se o professor registrar aqui no relatório de feedback que tem que ser algo a ser corrigido, esse item de configuração ele será encaminhado novamente para a fase de controle de mudanças, senão o processo ele será finalizado. E agora, propriamente dito, a aplicação do processo Stone ele foi dado em duas fases. Primeiramente, baseado no questionário realizado com os alunos, foi desenvolvido um jogo para ajudar os alunos a entender os conceitos de gerência e configuração e principalmente as atividades do processo Stone. E em seguida foi feito o estudo empírico, onde os estudantes utilizaram o processo Stone para controlar as mudanças nos artefatos de software que eles desenvolveram durante uma disciplina, e as modificações foram usadas justamente as atividades do processo Stone. As lições aprendidas para esse trabalho foram essas três principalmente. Os estudantes mostraram muito interesse durante o jogo porque eles detectaram que realmente auxiliou eles a entender as regras e os conceitos de gerência e configuração. Contudo, foi observado que a dinâmica do jogo precisa ser melhorada, na sua jogabilidade. Na lição aprendida 2, o fornecimento dos templates de gerência e configuração e os exemplos facilitaram muito a execução das atividades do processo. Contudo, esses templates eles precisam ser refinados para atender melhor as necessidades aqui dos alunos. Muitos ficaram confusos, às vezes, com os templates. E a lição número 3, a lição aprendida no número 3 é que a definição dos papéis e a sugestão de ferramentas foram muito importantes para o uso do processo. A maioria dos estudantes eles não conheciam essas ferramentas de gerência e configuração, principalmente aqueles que suportavam o planejamento das atividades. E as considerações finais para esse trabalho é que os resultados iniciais foram satisfatórios em relação ao uso do jogo, as atividades do processo também, os templates e os recursos fornecidos também foram satisfatórios. Contudo, os estudantes sugeriram algumas melhorias, tanto para o processo quanto para o jogo. E como trabalhos futuros, nós pretendemos aplicar o processo em outras turmas de graduação e, baseado nas lições aprendidas, nós pretendemos refinar o processo e melhorar a dinâmica do jogo, para que possa facilitar a aplicação do processo Stone. E é isso. Muito obrigada.